Olá, tudo bem? Nós vamos hoje falar de um assunto que é muito pertinente ao nosso tempo, né? Que é a questão de pandemia, né? A pandemia é quando um surto epidêmico ele atinge vários países e vários continentes, né? E nós estamos vivendo aí esse problema da Covid-19, né, do coronavírus e todo mundo está um pouco ansioso em relação a isso, ao isolamento, a se é necessário ou não tomar essas medidas que os órgãos de saúde nos orientam. Eh, Será que essa é a primeira vez que nós passamos por uma pandemia? Olha, em 2009 nós tivemos uma outra pandemia que era da gripe suína, só que não nos atingiu assim de uma forma tão drástica como está sendo agora. E então a memória que nós temos dessa pandemia, ela é de algo assim passageiro. Porém, há mais de 100 anos atrás, em 1918, ocorreu uma outra pandemia e essa sim, naquela época, foi devastadora. Foi chamada de gripe espanhola. É preciso deixar bem claro que, apesar do nome gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha, né? E isso causou até algum preconceito em relação aos espanhóis na época, achando que eram os espanhóis os únicos transmissores da doença. E isso a gente faz uma ligação com os tempos de hoje, né? Quando começou esse negócio da pandemia lá na China, nós tivemos aí agressões a chineses, nós tivemos aí cenas de preconceito, achando que era algo que restrito aos chineses que estavam espalhando pelo mundo, né? Isso é uma tremenda ignorância. Mas enfim, por que ela foi chamada de gripe espanhola? Na época em que ela ocorreu, em 1918, a Europa estava em guerra. Um dos poucos países que não estavam dentro do conflito era justamente a Espanha. Então havia uma facilidade maior para os jornalistas de obter informações na Espanha do que em qualquer lugar. Então foi divulgado muito mais a epidemia na Espanha do que em qualquer outro país da Europa. Mais ou menos em setembro de 1918, essa epidemia chega até o Brasil. E o que a gripe espanhola tem a ver com Porto Feliz, né? Uma cidade que está longe da Espanha, né? Está até relativamente longe dos portos de onde vinham os primeiros contaminados, né? Do Porto de Santos, por exemplo. Mas como ocorre hoje, no caso do coronavírus, as pessoas elas se deslocam, né? Houve um caso, por exemplo, de morte de um porto-felicense que ele era de Santos, né? Desculpa, ele morava em Santos. Ele era porto-felicense de nascença, mas morava em Santos e ele tinha familiares, inclusive. E os primeiros casos que ocorrem na cidade são de pessoas vindas, de fato, ou da capital paulista ou de Santos. No dia 23 de outubro, um mês depois dos primeiros contágios aqui no Brasil, né, das primeiras aparições de pessoas contagiadas com a gripe espanhola, o que ocorreu? Em Porto Feliz foi determinado o fechamento do estabelecimento educacional, o grupo escolar. O grupo escolar é a Escola Coronel Ismédio, mas não é nesse prédio que está atualmente. É no prédio, aquele prédio na Praça Coronel Ismédio, que abrigou o museu há pouco tempo. Ele está bastante deteriorado, ele está passando por um processo de restauração, não sei até quando isso vai se vai terminar, né? Essa, essa reforma, mas enfim, é aquele prédio que está lá passando por cuidados e reformas e quem sabe a gente consiga instalar o nosso museu, pelo menos reinstalar, né, o museu, pelo menos neste século. É muito importante frisar que
que o fechamento das escolas foi uma atitude preventiva. Ainda não havia nenhum caso confirmado na cidade. Porém, 2 dias depois, já começam a aparecer os primeiros casos. Então, a gente percebe que essa medida foi muito importante para evitar um contágio maior, porque alunos matriculados naquela época, nessa escola, somente nesse estabelecimento, que não era o único da cidade, eh, eram 300 crianças, né, 300 estudantes ali. Você tem também o externato, que era sob a direção do professor Roque Plínio de Carvalho. O externato também vai ficar fechado. Alguns dias depois, ele resolve também fechar para evitar esse contágio maior. É interessante perceber que, um pouco diferente da nossa época de agora, naquela época, os sócios do clube recreativo solicitaram o fechamento do clube temporariamente para encerramento das atividades enquanto durasse essa pandemia. Você hoje vê em noticiários aqui de TV que muita gente está é, fazendo aglomerações, participando de festas, especialmente nos finais de semana, né, sem se preocupar com esse contágio. E naquela época, os sócios do clube é que solicitaram ao presidente do clube para que se fechasse as atividades por algum tempo. Em outubro mesmo, a diretoria de serviço sanitário, não de Porto Feliz, isso do estado, né, já lançava os conselhos ao povo, tentando evitar maior contágio com a doença, né? Quais eram esses conselhos? Basicamente os mesmos que estão de hoje, né? Eles falavam para evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com nariz e garganta, né? Aí é interessante porque eles dão até alguma receita aqui, né, de inalação de vaselina mentolada, gargarejo com água e sal, né, com água iodada, com ácido cítrico, tanino, infusões e também com folhas de goiabeira e outros elementos que pudessem fazer a higienização da garganta, né? Esses dias eu vi um vídeo em que se falava exatamente disso, né? Dessa necessidade dentre as higienes, não somente lavar as mãos, mas também proteger bastante a garganta, né? Que é onde supostamente se aloja o vírus primeiramente. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino nas doses de 25 a 50 centigramas por dia. Era uma das recomendações também dadas para ou evitar ou para você se fortalecer durante o processo da doença, né? Evitar fadiga e excesso físico, né? E nos primeiros sintomas, o, o doente já deveria ir para a cama, pois o repouso auxiliava na cura. Evitar as causas de resfriamento, né? E também as pessoas idosas deviam aplicar com mais rigor ainda esses cuidados. Por quê? Porque já se tinha essa noção de que as pessoas com mais idade estariam mais propensas a se contagiar com essa doença ou até a sofrerem mais por conta de debilidade física. A cidade de Boituva, que na época era uma vila, ela pertencia a Porto Feliz. Ela vai ter o maior número de casos inicialmente, né? Começa com 30, depois já vai para 40, já pula para 70. Você tem uma mobilização ali do subdelegado de polícia querendo transformar até o posto policial num hospital de isolamento.
Na cidade, em Porto Feliz, os casos são menores, mas mesmo assim, os cuidados com a prevenção são grandes. Basta lembrar que a escola Coronéis Médio, que na época era grupo escolar, o prédio dela foi requisitado e transformado num hospital de isolamento. Não existia outro hospital? Existia a Santa Casa. Desde 1908, 1909 já existia a Santa Casa. Mas por que então fazer um hospital de isolamento? Justamente para evitar o contato dos gripados, né, daqueles atingidos com a gripe espanhola, com os outros doentes, os doentes comuns. Né? Então, você tem aí uma medida muito importante de prevenção. Esse isolamento, esse hospital de isolamento, permitiu, naquele momento, né, que a doença não se espalhasse mais ainda. Agora, uma situação trágica, né, que aconteceu foi o seguinte: no final de 1918, ou seja, a cidade começou a ter os primeiros casos em outubro, né, passou novembro, dezembro, em dezembro ela começa a relaxar. A vida parece que está voltando ao normal, parece que tudo está sob controle e as pessoas começam a relaxar. Até o cinema, o Cine Ideal, que havia ficado fechado, volta a reabrir, a escola volta a reabrir. Só que aí surgem novos casos, né? Esse relaxamento do rigor dessas medidas de proteção acabaram fazendo com que a doença ganhasse mais força. E aí o prédio vai ser requisitado novamente, já isso em 1919, né? Então você veja só, por não levar a sério as medidas de prevenção, além de 1918, ainda nós vamos ficar até meados de 1919 com essa gripe. Ela só vai, de fato, deixar Porto Feliz lá em julho de 1919. A escola volta a ser o, o hospital de isolamento, ela é requisitada novamente como hospital de isolamento, e o fim trágico disso é uma estatística de 100 a 120 mortes na cidade por gripe, daqueles que foram de fato constatados a causa morte. Pode ser que tenha morrido mais pessoas e que não se tenha identificado que seja por conta da gripe. O que isso nos traz como reflexão, né? Nós já passamos por isso em algum momento, nós conseguimos superar, mas as medidas de isolamento e as medidas sanitárias, elas são importantes seguir. É isso que vai fazer a diferença entre o sucesso ou o insucesso da nossa passagem por essa pandemia. Tá? Eu fico aqui com vocês, tá bom? Espero que tenha dado alguma luz aí sobre esse, esse fato histórico, né? E lembre-se, né? Se sair, use máscara. Eu estou em casa, não preciso, por isso que estou isolado, mas quando eu saio na rua, eu boto minha máscara, né? Se protejam, lavem bem as mãos, tá? E vamos ter fé de que esse momento já está para se acabar, tá bom? Forte abraço.